Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este que é o primeiro vídeo do meu canal. Eu sou o Luiz Desotti, analista de investimentos, e neste vídeo nós iremos analisar o fundo imobiliário Vinci Shopping Centers, que é negociado na bolsa a partir do código VISC11. É um fundo que teve início lá em 2014, mas começou a ser negociado em bolsa em 2017, e o objetivo principal dele é explorar shopping centers. É um fundo gerido pela Vinci Partners, que é uma empresa que tem aproximadamente 65 bilhões de reais sob gestão, e também é listada na Nasdaq, que é a bolsa de valores lá dos Estados Unidos. Bom, esse fundo possui participações em shoppings e ele distribui a renda adquirida a partir do aluguel desses imóveis, a partir da venda de participações em shoppings, aos cotistas. Atualmente, o fundo possui em imóveis 3,55 bilhões de reais. E o fundo também tem um pouquinho ali em aplicações financeiras, a maior parte no Tesouro Direto, em títulos públicos emprestados ao governo federal. Também tem uma parte ali em fundos que são atrelados ao CDI, e uma pequena parte está investido em outros fundos imobiliários. E também esse fundo possui dívidas para pagar, algumas obrigações a pagar no valor de 702,9 milhões. Então, se nós temos aqui todos os bens do fundo e nós temos aqui as dívidas, nós podemos chegar no patrimônio líquido do fundo, que nada mais é do que somar os ativos e descontar os passivos, somar os bens e tirar as obrigações. Então, somando os imóveis, aplicações financeiras e os outros aqui, onde a gente inclui alguns valores que o fundo tem para receber da venda de alguns ativos, nós teremos 4,41 bilhões de reais em ativos, tirando os 702,9 milhões em dívidas. O fundo VISC11 tem um patrimônio líquido de 3,71 bilhões de reais, um patrimônio bem alto. Bom, pessoal, o que é interessante a gente ver aqui? O que o fundo tem de aplicações financeiras e o que o fundo tem de endividamento? As aplicações financeiras, como eu falei, nós temos a maior parte em títulos públicos e fundos referenciados DI com liquidez imediata, e nós temos 5,1 milhões em outras cotas de fundos imobiliários. Em relação a esse endividamento aqui, os 702,9 milhões são divididos em duas categorias. Primeiro, o valor que o fundo tem a pagar em relação a algumas aquisições que ele fez, e também aos earn-outs. O que são esses earn-outs aqui? Os earn-outs, pessoal, são desembolsos adicionais de pagamento condicionados ao cumprimento de metas operacionais de resultado. Então, na prática, quando o fundo adquire um imóvel, em vez dele pagar tudo de uma vez, ele paga uma parte, e a outra parte do pagamento, que é chamada de earn-out, será paga se o imóvel atingir determinado resultado. Então, o fundo tem a pagar de valores referentes a algumas aquisições que ele fez, um valor de 591,4 milhões. E de earn-outs ele tem 111,4 milhões. No total, então, ele tem um passivo de 702,9 milhões, uma dívida de 702,9 milhões, como a gente tinha visto anteriormente. Só que olha só, se a gente pegar as aplicações financeiras que o fundo possui e também os valores que ele tem a receber pela venda de imóveis e descontarmos esse endividamento aqui, o fundo ainda fica com um saldo de 153,8 milhões. Então esse endividamento do fundo, ele está em um cenário bem confortável para o fundo VISC11, certo? Aqui eu tenho o detalhamento da dívida do fundo referente às aquisições, e aqui também o que o fundo irá pagar de earn-outs.
né? Nós temos aqui uma parcela que será paga em fevereiro de 2024 e outra parcela em janeiro de 2025, certo? O cronograma de pagamento dessas dívidas, nós vemos aqui que o ano de 2024 é o ano com um pagamento mais considerável de dívida em 2024 e 2025. Bom, então, em questão de dívida, o fundo está em uma posição bem confortável, certo? Então, olha só que interessante. O fundo tem imóveis, que são shoppings. O fundo tem aplicações financeiras que irão render juros a este fundo imobiliário. Ele também tem algumas dívidas que ele tem que pagar, inclusive os juros dessas dívidas. Então, todo mês ele gera um resultado que vem dos shoppings e que vem dos juros das suas aplicações financeiras. É isso que ele recebe. E desse dinheiro que ele recebe, ele vai descontar ali as despesas para manter o fundo, como as despesas de taxa de administração. Então, o fundo possui um resultado que a gente pode chamar de recorrente, que é esse resultado que vem das operações dos shoppings, somado com o resultado financeiro das aplicações financeiras e descontando as taxas de administração. No mês de janeiro de 2024, o fundo conseguiu produzir um resultado de R$ 1,11 por cota. Esse foi o resultado recorrente do fundo. O resultado não recorrente foi de R$ 1,33 por cota. O que é esse não recorrente? Lembra que eu falei que o fundo também tinha como objetivo o ganho de capital por meio da compra e venda de shoppings? Então, esse resultado aqui não recorrente, ele tem origem nesse ganho de capital em função do recebimento de parcelas de vendas de ativos que ele fez lá em 2023. Então, ele está recebendo ali uma segunda parcela referente a essas vendas. E esse valor recebido gerou R$ 1,33 por cota. Então, se nós somarmos o resultado recorrente e o não recorrente em janeiro de 2024, a gente vai ver que o fundo conseguiu produzir R$ 2,44 por cota e distribuiu apenas R$ 1. R$ 1 foi o valor que foi distribuído na forma de dividendos. Então, atualmente, o fundo ele gerou um resultado por meio das suas operações, gerou um outro resultado maior ainda por meio da venda de shoppings e distribuiu um valor bem menor. Então ele está fazendo uma reserva, certo? E o VISC, ele possui um resultado acumulado que ele não distribuiu na forma de dividendos no valor de quase 52 milhões de reais. Isso equivale aí a 1,80 por cota. E o planejamento do VISC11 é pagar entre R$ 1,00 e R$ 1,10 por cota nesse primeiro semestre de 2024. Então, esse valor dessa reserva aqui vai ser utilizado para ele conseguir pagar esse dividendo que ele projetou, certo? E o que é interessante a gente observar aqui? A gente comparar o resultado recorrente, que vem das operações, com o não recorrente, que vem dessa venda de shopping. Aqui é importante a gente dizer que o que de fato nos interessa é o resultado recorrente, é o resultado que vem das operações do shopping. Então, se nós observarmos aqui o histórico de distribuição de dividendos, que é essa linha azul aqui, a gente vai ver que tem meses, como o mês de novembro, em que o resultado gerado pelas operações dos shoppings foram baixos, mas o rendimento distribuído foi alto. Por quê? Porque o fundo já tinha um resultado acumulado, certo? Porém, uma hora esse resultado acumulado vai acabar e o fundo tem que gerar bons dividendos a partir das operações do shopping. Bom, as estimativas, como eu falei, para o primeiro semestre são entre 1 e 1,10 por cota. E em termos de taxa de administração, atualmente o fundo cobra 1,05% ao ano de taxa de administração e não há taxa de performance. Se a gente
contabilizar o tanto que foi pago em taxa de administração em 2023, a gente vai ver que cerca de 11,2% do resultado gerado pelos shoppings foi consumido pela taxa de administração. O ideal é que seja abaixo de 15%, e é bom que seja abaixo de 10%. Então, está razoável aí. Em janeiro de 2024, a taxa de administração representou 8,4% do resultado gerado pelos shoppings. Bom, vamos ver agora alguns indicadores operacionais dos shoppings do VISC11. O primeiro indicador que a gente vai ver aqui é a taxa de ocupação. A taxa de ocupação dos shoppings do VISC11 estão em 94,1%, então praticamente se manteve estável aí desde dezembro de 2022, com uma leve melhora aqui em comparação com os meses anteriores, certo? Bom, vendas por metro quadrado, nós tivemos uma redução nas vendas por metro quadrado nos shoppings do VISC11 em 2023 em comparação com 2022. A média de vendas em 2022 foi de R$ 1.333 por metro quadrado, enquanto que em 2023 ela caiu para R$ 1.324 por metro quadrado, certo? Aqui, se você quiser comparar os valores, nós temos este gráfico aqui, que vai trazer os valores mês a mês. É o mesmo que está aqui, porém, trazendo os valores. Bom, o que é relevante aqui também é o resultado operacional líquido, que a gente chama de NOI. O que é isso aqui? O Net Operation Income, nem sei se é assim que se pronuncia, NOI, é o resultado operacional líquido dos imóveis, representado pela soma das receitas com aluguel, estacionamento, mídia, receitas comerciais, entre outras, menos as despesas operacionais, como taxa de administração, comercialização, auditoria. Então, basicamente, é o tanto que o shopping gera de resultado, menos as despesas. E é interessante a gente ver aqui que, apesar do VISC11 ter registrado essa queda nas vendas por metro quadrado nos seus shoppings em 2023, ele conseguiu um resultado operacional líquido por metro quadrado melhor. Aumentou em 10%, saindo de R$ 79,83 por metro quadrado em 2022 para R$ 88,16 por metro quadrado em 2023. Esse aqui é um dado muito positivo. Bom, aqui nós temos também os valores mês a mês e aqui nós temos o NOI por ativo. E aqui a gente vê que os shoppings que mais contribuem para o resultado do fundo são o Prudent Shopping, o Porto Velho Shopping e o Campinas Shopping. Prudent Shopping contribui com 12%, Porto Velho Shopping com 9% e o Campinas Shopping com 8%. No total, o VISC11 tem 25 shoppings em 14 estados diferentes. Esses shoppings são administrados por 10 administradoras distintas e no total dá 274 mil metros quadrados de área bruta locável própria, certo? Aqui nós temos a distribuição do NOI por estado e do NOI por administradora do shopping. E geralmente essas participações do VISC11 são participações minoritárias, não são participações de controle. Aqui nós temos a distribuição regional desses shoppings, certo? E recentemente foram incluídos 2 shoppings no portfólio do VISC11, que é o Shopping Estação, localizado em Curitiba, e o Madureira Shopping, que é localizado lá no Rio de Janeiro, certo? Esses shoppings aqui foram adquiridos com o dinheiro da emissão de cotas que o fundo fez recentemente. Estes são os imóveis do fundo. E o que é interessante mais a gente ver sobre o VISC11? O histórico de dividendos e o histórico do indicador preço sobre valor patrimonial. Bom, em termos de dividendos, pessoal, aqui eu calculei 3 médias. E essas 3 médias,
elas são baseadas primeiro no histórico, desde o início de 2017 até janeiro de 2024, e aqui a gente vê que a média mensal de dividendos do VISC11 foi de 63 centavos ou 0,57% ao mês. Se a gente considerar aquele período complicado, né, que foi ali de março de 2020 até setembro de 2021, em que a maioria dos shoppings ficaram fechados, nós teremos uma média mensal de 71 centavos ou 0,65%. E nos últimos 12 meses, a gente já vê que essa média aqui ela já é bem maior, né, de 90 centavos por cota ou 0,78%. Bom, o dividend yield nos últimos 12 meses é de R$ 10,80 ou 8,89%. Aqui eu tenho o histórico de dividendos, tá? Desde o início, e aqui a gente vê como que diminuiu consideravelmente a distribuição de dividendos entre março de 2020 até mais ou menos setembro de 2021 e como nós tivemos uma grande elevação no pagamento desses dividendos nos últimos meses. Aqui é o histórico de dividendos em termos percentuais, tá? E aqui embaixo tem este mesmo histórico, só que em reais, beleza? Nós vemos como está subindo o valor desses dividendos em reais desde 2021, certo? Bom, o histórico do indicador preço sobre valor patrimonial. Então, primeiramente, né, o que é esse indicador? Esse indicador preço sobre o valor patrimonial nada mais é do que uma divisão. A gente pega o valor que o fundo é negociado no mercado, o valor que os investidores estão pagando pelo fundo e divide pelo valor que o fundo possui de patrimônio, que é aquele que a gente já viu lá atrás de, se eu não me engano, 3,7 bilhões. Olha só, esse é o histórico do indicador preço sobre o valor patrimonial desde janeiro de 2018, certo? Então, já faz um bom tempo aí que o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Atualmente, o fundo está com um PVP de 0,94, que também coincide com a média nos últimos 12 meses. Enquanto a média histórica, se considerarmos todo esse período aqui, é um PVP de 0,97. E como investir é praticamente comparar, vamos comparar o VISC11 com outros dois fundos imobiliários que são o HGBS11 e o XPML11. Bom, em termos de PVP, o VISC11 é o que está mais descontado, um PVP de 0,94. Quem pagou mais dividendos nos últimos 12 meses foi o HGBS11, com um dividend yield de 8,93%. O fundo que possui melhores indicadores operacionais nos shoppings é o XPML11, tá? O XPML11 possui a melhor taxa de ocupação, o maior número de vendas por metro quadrado, na média dos últimos 12 meses, o melhor NOI por metro quadrado, ele só perde aqui na quantidade de área bruta locável. Lembrando que o VISC11 ele tem 25 shoppings, o HGBS tem 19 e o XPML tem 17, certo? Aqui nessa tabela aqui são praticamente os mesmos dados que a gente viu aqui em cima. E em questão de retorno, se a gente considerar desde janeiro de 2018, quem deu mais retorno foi o VISC11, tá? Com 88,91% de retorno. Mas, se a gente considerar janelas menores de tempo, de 36 meses até hoje, ele não ganha em nenhum desses períodos aqui. Quem se destaca mais aqui é o XPML11, que rendeu mais em 36 meses, e o HGBS11, que rendeu mais em 24 meses e em 12 meses. Bom, em comparação com o CDI, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, a inflação e a poupança, o fundo imobiliário VISC11 também rendeu mais em todo este período aqui desde outubro de 2017, quando o fundo foi listado. Por que esse gráfico aqui vai até outubro de 2017?
e esse aqui vai até o começo aqui de 2018, porque o fundo XPML11 foi lançado bem no finalzinho de 2017. Então, para ele fazer essa comparação aqui entre esses três fundos, ele tem que ter os três fundos listados, certo? Por isso que aqui ele começou um pouquinho para frente. Bom, aqui nós temos a rentabilidade do VISC11 em comparação com esses outros índices, e ele praticamente se destaca em todos os períodos, mas perde para o CDI em 3 anos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Particularmente, a minha visão sobre o VISC11 é que ele é um bom fundo imobiliário, mas em termos operacionais, o XPML11 é melhor. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, clique em gostei e me siga também no Instagram. Comenta aí o que você achou deste fundo imobiliário e o que você quer ver aqui no canal, certo? Até mais!